Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 15ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez, Jesus ratifica a opção preferencial pelos pobres e pequenos que Deus Nosso Senhor faz. Não que Deus faz distinção entre as pessoas, não é isso não. Mas Deus criou o mundo, criou tudo para todos. Deus deu tudo para o homem e para a mulher, para que eles pudessem submeter tudo à sua vontade, à sua à sua felicidade, seu bem-estar. Mas Deus não autorizou que alguém fosse maior que outro, que alguém fosse melhor que outro, de forma nenhuma. Assim sendo, a humanidade foi se modificando, a começar pela imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Deus, isso ninguém pode negar. Mas essa semelhança com Deus, aos poucos nós fomos perdendo. Fomos perdendo porque fomos dando lugar ao egoísmo, ao egocentrismo, ao individualismo, à ganância do dinheiro e do poder. Enfim, fomos perdendo essa semelhança que Deus Nosso Senhor nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. E Jesus, Ele quando vem para realizar esse projeto salvador do Pai, Ele nos convoca a retomarmos essa dinâmica, a sermos santos, a sermos perfeitos, como o Pai do céu o é. Como o Pai do céu é santo, é perfeito. E Jesus, ele entra na dinâmica desde o seu nascimento, desde a escolha daquela que seria a sua mãe. Jesus entra na dinâmica do pequeno, do pobre, porque ele não concorda com isso. Ele não concorda que no mundo haja ricos e pobres, bons e maus, melhores e piores. Não. Jesus e nem o Pai, ou melhor, a Trindade inteira, não concordam que haja essa distinção proporcionada e criada pelo próprio homem. Por isso, ele assume o papel de pequeno, de pobre, abrindo mão de toda a sua dignidade, de tudo aquilo que o torna poderoso, excelso. Claro, ele não abriu mão da sua divindade, isso para ele é impossível, mas ele abre mão de tudo, tornando-se em tudo semelhante aos homens, exceto no pecado, assumindo essa miséria. E Jesus, fazendo parte dessa dinâmica, entre aspas, miserável que se tornou o ser humano, Jesus, ele consegue agradecer a Deus, porque exatamente o pobre, exatamente o pequeno, consegue de fato ser feliz. Exatamente o pobre, o pequeno, consegue se tornar verdadeiramente livres, porque eles, o pobre, o pequeno, eles não têm nada,
que os aprisione. Eles não têm nada que os faça brigar entre si pelo que quer que seja. A única coisa que eles gostariam e querem ter é a sua dignidade humana. E isso podem fazer o que quiser, ninguém pode tirar. A dignidade humana, ela é intrínseca à pessoa. Ela faz parte da pessoa. Então não tem como ninguém tirar. Mesmo o mais miserável dos homens, ele tem a sua dignidade. Só que depende dele, claro. A dignidade humana, a gente só perde se a gente abrir mão dela mesmo. Se a pessoa achar por bem perder a sua dignidade, aí ele se entrega à corrupção, ao roubo, se entrega a situações que vão fazer com que ele perca essa semelhança com Deus, que ele perca essa fraternidade com os outros seres humanos, e aí ele se entrega, né, à sua miséria por completo, perdendo assim a sua dignidade. Jesus, ele não assumiu a pobreza porque ele gostava, achava bom ser pobre. Jesus escolheu o melhor. Jesus escolheu a forma mais serena e bonita de se viver nesse mundo. Totalmente dependente de Deus. Totalmente entregue à vontade de Deus. Vivendo dia após dia. Confiando apenas naquele que cuida de pardais, de lírios, de animais, plantas. E por que não cuidaria do ser humano? Com que amor Deus não cuida do ser humano? Então Jesus opta pela classe, pela raça de pessoas que têm a predileção de Deus e se assemelha com essa gente. E se une a essa gente para exaltar a grandeza de Deus nosso Pai e elevar a dignidade do ser humano. Por isso, a pessoa mais humanizada é aquela que consegue, diante da simplicidade do seu ser, diante do seu nada, da sua insignificância, da sua pequenez, consegue olhar para o céu e agradecer a Deus pelo dom da vida. Consegue olhar para o outro e dividir seu único pedaço de pão que tem. Consegue olhar para a criação de modo geral e reconhecer que só Deus pode fazer tudo isso. Diferente dos nossos irmãos que ambicionam o poder, ambicionam o dinheiro e, assim sendo, eles não conseguem perceber que em volta deles o mundo continua girando e continua girando e girando, de forma tal que o tempo passa e eles não vivem, apenas sobrevivem na luta por seus próprios interesses, enquanto os pobres sobrevivem também, mas na certeza de que um dia poderá ser melhor. O pobre consegue ter esperança, o que os grandes jamais terão, porque eles acham que eles têm o autocontrole de tudo isso. Então, Jesus eleva um ato de gratidão a Deus, uma ação de graças a Deus nosso Senhor, porque exatamente esses pequenos e pobres conseguem alcançar e reconhecer a beleza que só no céu um dia nós vamos experimentar. Amém.